Então, boa noite, meus colegas infectologistas e outros colegas médicos que estejam aí na sala. Meu nome é Carolina Neves, eu sou nefrologista e médica do transplante renal do Hospital Cardiopulmonar. E o intuito da nossa discussão hoje é trazer, objetivar, na verdade, a construção de um protocolo clínico para que a gente possa construir o nosso protocolo de atividade, né? De assistência ao paciente transplantado. E não podia ser diferente por sua importância e por sua prevalência. A citomegalovirose, como a gente sabe, é uma doença comum, principalmente no transplante renal, após a segunda semana do transplante renal. Só um minuto. Espera aí, César tá... Eu estou lhe vendo e ouvindo bem, viu, Carol? A R está aí, né? Estou vendo e ouvindo super bem, está bem Ou a nítido. R, mande aí o link para César, porque senão eu vou parar. Bom, então a citomegalovirose é uma doença mais prevalente, principalmente após a segunda semana, após o transplante renal, num paciente imunossuprimido, e ela pode ser completamente assintomática, como ela pode ter alguns sintomas inespecíficos, como febre, astenia, leucopenia, sintomas sistêmicos específicos do órgão acometido, por exemplo, se for o sistema nervoso central, cefaleia, perda visual, se for o sistema respiratório, pneumonia, hemorragia alveolar, trato gastrointestinal, o paciente pode ter sintomas de esofagite, gastrite, diarreia, hepatite viral, né? Ou, se acometer o enxerto renal, você vai ter uma disfunção. Formas invasivas não são muito frequentes, tá? Por dois motivos que a gente vai ver. Por quê? A gente vai... Era para eu ter outro vídeo aqui, desculpe. Bom, só trazendo algumas definições de diagnóstico viral sem sintomas, ou CMV doença, quando a gente tem evidência de replicação viral com sintomas, aqueles sintomas inespecíficos ou sintomas de acometimento de um determinado sistema, desde que aquele sistema esteja sendo acometido. O screening que a gente vai fazer sempre no transplante renal envolve um screening no pré-transplante, que são os testes sorológicos de alta especificidade para CMV, em que a gente faz a detecção de imunoglobulina IgM e IgG, tanto no doador quanto no receptor, e o screening pós-transplante renal, que vai ser sempre feito por um teste quantitativo de avaliação de ácido nucleico, né? É importante que a gente diga o seguinte, é importante que a gente entenda que o teste de screening pré-transplante, que envolve apenas o teste sorológico, tá? Eu tentei até hoje entrar em contato com o Arthur, do laboratório de tarde, para saber se a gente utiliza esse teste, mas como é que ele descreve no guideline como de alta especificidade. E é um teste que detecta tanto o anticorpo IgM quanto o IgG. Não são aqueles testes mistos que detectam um e outro, porque esses testes mistos que detectam ou um ou outro, eles frequentemente podem ter falso positivos. Se eu estiver errada, por favor, vocês entrem aí e me corrijam. A gente pode confirmar, Carol, qual é o método utilizado, mas eu acho quase certeza que é uma ELISA de quarta geração, para IgG e para IgM, de forma separada. Geralmente eles são mais sensíveis e específicos, o IgM é sempre um pouco menos específico, né? A gente sempre vê mais reação cruzada com o IgM, é uma característica intrínseca de qualquer IgM, ele é menos específico. Ele só tem um sítio de ligação, enquanto o IgG tem 4. Mas a gente usa acho que o ELISA de quarta geração. Ok.
Pronto. E o screening que a gente faz, que é com o pós-transplante renal, que é um teste quantitativo, né, de avaliação de ácido nucleico do DNA viral. Ele também é um teste extremamente específico. Eu também liguei hoje para querer saber justamente isso daqui. Se o PCR que nós fazemos lá no cardiopulmonar é um PCR de sangue total ou é um PCR de plasma, tá? Por quê? Porque como a gente vai ver depois, esse PCR de plasma e do sangue total, existem algumas diferenças, tá? Eles têm uma boa correlação quando a gente compara PCR de plasma com PCR de sangue total, né? Sendo o PCR de sangue total no D0 mais sensível, tá? Para, inclusive, predizer pacientes em tratamento sobre recorrência virológica, né? Então, ele é mais específico para dar o diagnóstico inicial, enquanto que aquele que é melhor preditor de recorrência virológica, quando a gente estiver no D21 do tratamento, que habitualmente é o tempo médio de tratamento desses pacientes, o melhor teste é o plasmático. Eu não tenho muita certeza se alguém de vocês tiverem, mas eu acho que o que a gente faz é o plasmático. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei também, Carol, não sei. Eu tenho quase certeza que o que a gente faz Carol, é o plasmático. É extremamente raro utilizar aqui no Brasil o sangue total, por ter baixa especificidade, entendeu? Só se a gente está bem atrasado. Assim, a tendência nacional é usar o plasmático para todas as análises quantitativas. Eu tenho quase certeza que o que a gente usa é o plasmático, porque o problema é esse, o sangue total tem maior sensibilidade, porque você detecta o DNA viral intra e extracelular. No entanto, o PCR plasmático ele é melhor preditor de recidiva com o D21, ou seja, se você tiver uma replicação viral ainda considerada significativa no D21, isso pode ser um preditor de recorrência, né, de recidiva da doença. Então, a interpretação do teste requer que esse teste seja utilizado uma unidade padrão de aferição desse ácido nucleico, que é a medida orientada pela OMS, é a unidade por ml, e esse teste deve ser validado e calibrado para os padrões da OMS. Habitualmente, o guideline recomenda internacional, né, do guideline internacional de CMV, ele recomenda que esse teste, que a maioria deles seja o único utilizado para você fazer comparação, principalmente entre pacientes entre instituições e serviços diferentes. Habitualmente, o limite inferior do teste são 200 unidades por ml, que são considerados os testes de alta sensibilidade. Ele fala que os testes de baixa sensibilidade são aqueles cujos os limites inferiores é 1.000 unidades por ml, e ele recomenda, é uma recomendação do guideline, que uma replicação viral relevante considerada seja 0,5 do log de 10 por 3 medidas consecutivas, tá? Isso tem uma recomendação forte, mas ainda um grau de evidência baixo, tá? E ele recomenda que individual de verificação e aferição e controles de testes muito positivos e testes bem negativos, para que se crie essa cultura dentro de cada instituição, tá? Então, mais uma vez, embora as unidades internacionais por ml, instituições e serviços, ainda precisa de uma validação interna em cada um dos serviços. É possível que o nosso laboratório colaborador que realiza esse teste faça essa validação interna deles, porque eles vão ter um pool de exames maior, né, para poder fazer essa validação. E como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega o valor absoluto em unidades por ml e coloca no log de 10. Por exemplo, um paciente que tenha acima do limite de detecção, né, 300 unidades por ml, ele tem 2,4 no log de 10. Se ele tem 1.000 unidades por ml, ele tem 3
no log de 10. Se ele tem 3.000, ele tem 3,5. Então, medidas consecutivas com ganho de 0,5 no log, vamos dizer assim, é uma replicação que não deve ser negligenciada. Ele não está dizendo aqui que precisa ser tratada. Ele está dizendo que não deve ser negligenciada e você precisa avaliar qual é o contexto que o paciente se encontra. E você, no seu centro, é que vai julgar quando que você vai tratar ou não, né? Então, vamos lá. A profilaxia do CMV envolve principalmente para pacientes que são de alto risco, que é o paciente D+R-, que significa que paciente IgG positiva em receptor com sorologia IgG negativa. Então, habitualmente a gente fala isso, D+R-, D+R-. Então, esse é o paciente de alto risco. E neste paciente, no último guideline, que é o guideline de 2018, se recomenda que cada centro adote uma estratégia. Ou a profilaxia universal, ou o tratamento preemptivo, tá? E o que é que engloba a profilaxia universal? A profilaxia universal é todo D+R-, a gente começaria o valganciclovir, aqui é a dose plena, tá? Por 3 a 6 meses. Hoje em dia a gente sabe que eles, geralmente nos estudos, eles sempre avaliam 100 ou 200 dias pós-transplante. E geralmente 100 ou 200 dias pós-transplantes, eles começam a contar depois da primeira semana do transplante. Em que a gente sabe que você vai prevenir, né? Você vai ter apenas 21% dos pacientes com CMV doença, quando você trata 200 dias, e 36% de pacientes com CMV doença, quando você trata 100 dias. Então, aqui é importante que se diga que a estratégia de profilaxia universal ou do tratamento preemptivo, o objetivo é evitar CMV doença, ok? Não é evitar o CMV infecção, tá bom? E, habitualmente, o D+R- se preconiza 6 meses e o D+R+, que é considerado um paciente de risco intermediário, 3 meses. No entanto, a gente pode adotar a estratégia de um tratamento preemptivo. Habitualmente, a maioria dos estudos, eu não coloquei porque era uma tabela imensa e só ia povoar um monte de coisa. A média dos estudos que avaliaram o tratamento preemptivo tomam a seguinte estratégia. A partir do 15º dia do transplante, começa a se realizar PCRs quantitativos 1 ou 2 vezes por semana nos pacientes D+R-, e quando esse log passar de 3, você começa o tratamento da doença, ok? E se o paciente for de risco intermediário, que é o paciente D+R+, você iniciaria o tratamento com 3,5 do log de 10, tá? O tratamento pode ser com o Valgan, numa dose dobrada, porque aqui, então veja que, na verdade, o tratamento preemptivo, ele tem uma certa replicação permissiva, né? Se permite o paciente ter um grau de exposição a uma replicação viral, para em seguida você iniciar o tratamento. Porque se ele tiver sintomas os mais inespecíficos possíveis, ou sintoma de um órgão, um sistema específico, ele vai receber o tratamento preemptivo, tá? Ou o ganciclovir na dose plena, que vocês estão vendo aqui, não corrigido para função renal. E do tratamento preemptivo, tá? A DNA, ou seja, a infecção tardia, ou seja, depois que eu termino a profilaxia, enquanto que no tratamento preemptivo você tem uma certa replicação permissiva, tá? A prevenção quanto à CMV doença
na maioria dos estudos, é completamente igual. A gente vai ver uma meta-análise que tem grande, Suíça, que é a única que comparou, embora seja um estudo retrospectivo, e a gente vê a mesma incidência de CMV doença, tá? Já o CMV tardio é mais comum no esquema profilático, porque o paciente, você posterga a exposição dele ao vírus, né, a capacidade de exposição viral, para 3 ou 6 meses depois do transplante, habitualmente no transplante renal. Claro que outros transplantes até se posterga mais ainda, no caso do transplante de pulmão ou coração, tá? Enquanto que aqui é muito raro você ter as doenças de CMV tardio quando você faz o tratamento pré-emptivo. A resistência é muito incomum nos dois casos, tá? A maioria dos estudos, a resistência gira em torno aí de menos de 5%, tá? Dos episódios de CMV doença. Ele é fácil de fazer, de implementar num serviço. A profilaxia porque habitualmente o paciente já sairia com o remédio utilizando. Aqui é mais difícil porque envolve a coleta de exames 1 vez por semana, 2 vezes por semana, durante, habitualmente, os 3 primeiros meses pós-transplante, certo? Habitualmente, quando a gente usa profilaxia universal, a gente usar um antiviral que acaba tendo uma certa cobertura para herpes simples e para vários, tá? O que, teoricamente, esses pacientes, teoricamente, estariam mais protegidos, enquanto que no outro grupo não. Infecções oportunistas, aqui ele coloca que pode prevenir, mas isso é extremamente questionável. Custos, claro que esse grupo aqui tem um custo muito maior, haja visto que a profilaxia universal é feita com valganciclovir, e cada caixinha de valganciclovir, embora a gente tenha agora um remédio, um medicamento que é genérico, que é o da Doctors Redis, que é registrado na Anvisa e tudo, enquanto que a gente tinha o Valcite da Novartis, não é tão mais barato assim, para dizer a verdade a vocês, é coisa assim de 10% mais barato. O Valcite, até onde eu tinha conhecimento de uma caixa, custava em torno de R$ 8.500, uma caixa com 60 comprimidos, enquanto que a Doctors Redis, uma caixa está custando em torno de R$ 7.000, tá? A prevenção de rejeição aqui, mas isso é muito questionável, porque há quem diga se o paciente tiver um CMV e o CMV for um CMV invasivo do enxerto, ele pode induzir a exposição de antígenos novos e estimular uma resposta inflamatória, né, específica, imune contra o enxerto. E contra a sobrevida do enxerto, ainda não tem nenhum estudo que mostre isso. Na verdade, não tem nenhum estudo que mostre um benefício em detrimento do outro, certo? Nessa coorte, que é uma meta-análise grande, é uma coorte retrospectiva, tá? É um estudo multicêntrico nacional da Suíça, de múltiplos transplantes de órgãos. E mais quente. E doadores de risco intermediário, que é o risco mais frio, a gente vê realmente que a incidência acumulada de CMV doença é muito maior no grupo de alto risco, né? E aquele paciente que faz a profilaxia, enquanto que aquele paciente que faz o tratamento pré-emptivo, ele tem uma incidência maior de doença, principalmente ali naqueles primeiros 6 meses, e o paciente que faz o esquema de profilaxia universal tem menos doença. Depois de 1 ano, isso aqui praticamente que no grupo de risco intermediário, a gente vê uma incidência também maior no grupo que faz o tratamento pré-emptivo do que no grupo que faz o tratamento de profilaxia universal. Lembrando que nesta coorte, cerca de 800 pacientes eram pacientes de transplante renal, tá? Era a maior população, era paciente renal, mas aqui é transplante de múltiplos órgãos. E quando a gente vai avaliar a perda do enxerto censurado para a morte do paciente, ou seja, se você avaliar quem perde o enxerto, excluindo quando você avalia todos os órgãos,
você não vê diferença entre, quando a gente compara tanto profilaxia, quem fez profilaxia, como quem fez estratégia pré-emptiva, com os pacientes de baixo risco. Quem são os pacientes de baixo risco? São os D-R-, ok? E quando ele faz uma análise que ele juntou rim e fígado, que aí dá quase 1.000 pacientes, ele viu que parecia que tinha uma tendência, tá? Não foi estatisticamente, dos pacientes que fazem a profilaxia, que é a curva azul, de ter menos perda do enxerto a longo prazo. Mas isso foi uma tendência, tá? E esse é o melhor estudo que a gente tem de coorte maior para avaliar ou tratamento preventivo pode também ser recomendada em situações especiais. Por exemplo, tratamento de rejeição, principalmente quando a gente vai utilizar uma terapia antitimócito, né, que é a ATG ou a timoglobulina, que é um anti-CD3. Existe uma recomendação no guideline moderada para esta situação. Sempre utilizam profilaxia. Eles introduzem o valganciclovir profilaticamente quando eles tratam pacientes que é D-R- e recebem muito, mas é uma situação de exposição de risco que pode fazer o paciente se infectar. Pacientes que têm CMV recorrente, né? E você fazer uma profilaxia secundária, por exemplo, aquele paciente que teve o primeiro CMV, quer seja infecção ou doença, você tratou e poucos meses depois ele volta também com a recidiva do vírus, né? Uma recorrência viral, sem ter uma causa aparente, sem ter uma de vulnerabilidade maior. Isso é muito variável, porque eu já tive uma menina que teve 4 vezes citomegalovírus, né? Na primeira vez eu tratei, na segunda eu disse, não, desisto, você vai ter que começar a usar o valganciclovir. Eu disse, vou fazer 1 ano não conseguiu o valganciclovir ficou internada na UTI. Carol, acho que está falhando um pouco sua conexão. Estava na dúvida se era minha ou Carol. Talvez você desligar a câmera para melhorar a sua conexão. Eu acho que está falhando muito, Carol. Talvez. Ah, é? Então, deixa eu desligar essa câmera. Espera aí. Stop vídeo. Certo? Pronto. Bom, então, é muito variado. É muito questionável, né? Tem que avaliar caso a caso. Pacientes críticos, claro, um paciente transplantado que está no decorrer do primeiro ano, em que a exposição à imunossupressão ainda é mais forte, e a gente queira realmente, o paciente entrou em sepse e está na UTI, a gente tem que monitorar esse PCR, né? Talvez entrar no protocolo de tratamento pré-emptivo. E após profilaxia e tratamento pré-emptivo, é preciso monitorar a DNA viral, né, desse CMV? Depende. O guideline também deixa isso muito aberto quanto às condutas de cada serviço. Cada serviço deve decidir se após profilaxia a gente vai ficar monitorando o PCR, porque quem faz a profilaxia universal, quem está usando valganciclovir ou ganciclovir como estratégia profilática, a gente não monitora PCR. E isso a gente acaba economizando, né? O que a gente usa de Valgan e ganciclovir, a gente economiza em não realização de PCR. A profilaxia e o tratamento versus tratamento pré-emptivo em pacientes de risco intermediário ainda é bastante questionável, tá certo? Tanto é que esse aqui é uma tabela que eu tirei do guideline, né, que é esse terceiro consenso internacional que está publicado no Transplantation em junho de 2018. Ele deixa a entender que o D+R-, considerado de alto risco, deve-se fazer ou a estratégia de profilaxia ou a terapia pré-emptiva.
E o D+R+, que é considerado de risco intermediário, você faria 3 meses só do valganciclovir ou a terapia pré-emptiva. Essa é a recomendação do guideline para rim, ok? Não estou considerando os demais órgãos. O valganciclovir como a terapia pré-emptiva, né, em pacientes CMV, né, em pós-transplante renal, paciente de médio risco, né, é muitíssimo variável. Aqui foi uma coorte publicada logo na época, um pouco antes do consenso ser publicado, em que justamente ele comparou 2 grupos de profilaxia e pré-emptivo. A gente tinha aquele estudo anterior, que é aquele estudo suíço, que é de múltiplos órgãos, e esse daqui também é de múltiplos órgãos, tá? Eu nem me lembro agora qual é a natureza, mas eu acho que é multicêntrico, não sei se eu anotei depois, em que comparou a profilaxia universal com o tratamento pré-emptivo numa coorte aqui muito menor do que aquela suíça, mas é um estudo mais novo, tá? Em que a gente tem realmente um predomínio de pacientes com doadores vivos na profilaxia. A gente tem uma incidência muito baixa de uso de ATG nesses pacientes, né? Só 5% dos pacientes usaram ATG, ou seja, eram transplantes muito ideais, vamos dizer assim, o que não é a realidade do Brasil, porque o Brasil, a gente tem um tempo de isquemia fria muito prolongado, a gente tem quase 85% dos transplantes renais no Brasil são de doadores falecidos, e são de doadores limítrofes, o que, na maioria das vezes, se preconiza hoje em dia se utilizar ATG na indução, sempre aquela ATG com a dose menor que a gente utiliza. Bom, mas nessa coorte, eles tinham também um predomínio muito maior de pacientes de risco intermediário do que pacientes, e eles não tinham pacientes de alto risco, então eram pacientes só de risco intermediário ou de risco baixo. Tá? Eles verificam, deixa eu só tirar aqui, eles verificam realmente que quem faz a estratégia de profilaxia do que o tratamento pré-emptivo, realmente a sobrevida do enxerto livre do vírus é muito maior no grupo profilaxia do que no grupo de terapia pré-emptiva. No entanto, eles não encontram diferença entre perda do enxerto ou morte nesses pacientes, tá? Sem diferença nenhuma com relação às 2 estratégias. Esse aqui é o terceiro consenso, tá? O guideline. A Camille Cotton, que eu acho que talvez o Bruno deve ter tido a oportunidade de conhecê-la, é a chefe do serviço de doenças infecciosas relacionadas ao transplante do Massachusetts General Hospital, e ela é uma colaboradora da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos no Brasil, e ela está sempre no Congresso Brasileiro, sempre. Uma pessoa extremamente acessível e sempre com aulas fantásticas. É ela que lidera o guideline, né, todo esse grupo de investigação. E para o tratamento da doença, né, ela quer que o guideline sugere, né, uma recomendação forte com um grau de evidência já moderado, que tanto os episódios de CMV infecção como de CMV doença podem ser tratados para pacientes com função renal com a dose plena, o Valgan 900 de 12 em 12, o GAN 5 mg por quilo de 12 em 12. O Valgan, ele pode ser utilizado em pacientes com CMV doença? Pode, desde que o paciente tenha uma doença leve a moderada e que tolere a via oral. E o GAN deve ser sempre direcionado para os pacientes com CMV doença mais grave com risco de vida. GAN oral, aciclovir e valaciclovir não devem ser utilizados para o tratamento nunca de CMV doença, né? Já foi utilizado já GAN oral, aciclovir e valaciclovir para profilaxia universal, tá? Mas hoje em dia praticamente foram abolidos por conta da posologia muito complicada e o custo que é muito parecido. Tá? Esse único estudo que a gente tem, randomizado, controlado, foi um estudo multicêntrico, envolvendo Noruega, Canadá e Estados Unidos, em que randomizou e que comparou valganciclovir, aqui para tratar já CMV doença, ou seja, então era pacientes que já tinham CMV doença, ou seja,
tinham replicação viral e tinham algum sintoma, ok? Então, eles randomizaram para o paciente, tanto para tratar com valganciclovir na dose dobrada ou com ganciclovir venoso na dose plena, por 21 dias, tá? E eles mantinham mais 50 dias de Valgam profilático. Agora, isso é extremamente complicado, porque quem usou Valgam vai continuar usando Valgam, quem usou GAN depois usa Valgam, né? E vocês vão ver que mesmo na coorte, não é uma coorte única, é uma coorte mista, com 72% só dos pacientes transplantados renais, então a gente tem aqui quase 30% de pacientes com outros órgãos, que é difícil a gente transpor, mas vamos dizer que a maioria sejam transplantados renais, em que a maioria teve uma CMV síndrome, que eles chamam síndrome, que são aqueles sintomas simples de febre, astenia, leucopenia, e 45 tiveram doenças invasivas, ou seja, lesões realmente em órgãos-alvo. Mas veja que confusão. Até nesse estudo que foi randomizado, controlado, que tinham 136 no grupo Valgam, 126 no grupo GAN, esses pacientes estavam usando já alguma coisa. Então, você imagina que quem tratou com Valgam, quando surgiu o CMV doença, né, 40% já estava usando GAN, e depois passou para Valgam, e depois fez a profilaxia de 50 dias com Valgam. E tinha um grupo que tratou com GAN e estava usando Valgam também. Então, você veja que tem um monte de coisa que se soma. No entanto, a distribuição da profilaxia pré-emptiva, né, que esses pacientes estavam utilizando na estratégia profilática, não tinha uma distribuição diferente entre os grupos. Tá? Lembrando aqui que até tinha paciente usando imunoglobulina específica para CMV, que eu acredito que talvez isso estratégias extremamente específicas, talvez em grupos de pacientes com transplante de pulmão, né? E o que é que acontece? Então, a gente não vê nenhuma diferença entre a prevalência de CMV doença, ou seja, de sintomas, com um PCR, aquele usou cópias, tá? Acima de 600 cópias por ml, que foi o limiar de tratamento que ele utilizou, no D21, no D49, no terceiro mês e no sexto mês, tanto no grupo Valgam quanto no grupo GAN, assim como não havia diferença da replicação, ou seja, de PCRs positivos entre os dois grupos, tá certo? Então, na verdade, o que ele quer concluir é que uma estratégia de tratar com Valgam ou de tratar com GAN, independente da profilaxia que o paciente tinha, absolutamente não muda nada, né? Em termos de sintomas de doença e em termos de replicação viral. Há uma tendência de se utilizar o Valgam para CMV infecção ou uma CMV síndrome, como a gente viu, e uma tendência a usar um venoso quando uma CMV doença ela é mais exuberante. Aqui está a tabela de recomendação do guideline. Lembrando que esse guideline é de 2018 e eles ainda recomendam que a dose seja corrigida pelo Crocroft-Gault e não pelo MDRD ou CKD-EPI, que é habitualmente as calculadoras de clearance que a gente utiliza e que tem vamos dizer assim, perfilam muito melhor nos pacientes que têm já uma doença renal crônica estabelecida, tá? Então, isso só para vocês verem, para ter uma ideia, Lúcio Jordan, que foi o transplantado de dezembro, que ele era D+R- e que a gente, graças a Deus, conseguiu primeiro que ele comprasse o primeiro frasco de valganciclovir, porque o Bradesco estava ainda não entendendo muito bem o que queria fazer, o que a gente queria fazer, mas agora eu acho que a gente vai conseguir efetivamente pelo Bradesco. Ele, com a creatinina de 2,2, ele tinha um clearance aqui de 70, porque ele é grandão, né? Vocês se lembram dele? Ele tinha quase 100 quilos, então dava um clearance maior do que 60, então a profilaxia, né, medidas de prevenção, é 2 comprimidos por dia. Aqui ela coloca 2 comprimidos uma vez ao dia, mas habitualmente a gente usa de 12 em 12 horas. E a dose para tratar é sempre o dobro, né?
A dose de manutenção, uma vez ao dia, a dose para tratar de ganciclovir, 5 mg de 12 em 12 horas, né? E aqui a correção. Habitualmente, o que a gente usa é o seguinte, clearance acima de 30, a gente acaba sempre utilizando a dose plena de 5 mg por quilo, e clearance abaixo de 30, a gente usa a metade da dose. Na maioria das vezes, a gente não utiliza essa estratificação aqui, entre 50 e 70, entre 25 e 50, a gente acaba fazendo maior do que 30 e acima de 30, para não ficar tão confuso para a gente mesmo no dia a dia. E talvez a gente esteja overtreating alguns pacientes, né? Mas a gente acaba preferindo fazer dessa forma. Lembrar que quando a gente usa uma dose maior, tem mais chance de ter os efeitos colaterais. A intensidade da imunossupressão pode impactar na resposta ao tratamento? Sim, né? A gente vai ver. O que é que o guideline fala sobre isso? Apesar de ser uma recomendação fraca, com um grau de evidência baixo, parece ter uma tendência. Em pacientes com rejeição concomitante, avaliar sempre sem rejeição concomitante, né? Pacientes estáveis, avaliar reduzir a imunossupressão, principalmente nas seguintes situações. Uma CMV doença grave, invasiva, ou uma resposta clínica inadequada, ou um decaimento viral muito lento, ou cargas virais muito elevadas com citopenias graves. E aqui a gente tem um estudo só de 2010 que levou isso em consideração ao comparar uma coorte de tratamento de pacientes de múltiplos órgãos, tá? Não foi só renal, em que a erradicação no D21 do vírus, a erradicação a gente chama ter pelo menos uma aferição de PCR abaixo do limite de detecção, tá? Se esse PCR for de alta sensibilidade. Se for um PCR de baixa sensibilidade, você tem que ter 2 aferições abaixo do limite de detecção. E a recorrência virológica. Então, eles viram que quem usava dupla versus tripla terapia tinha mais chance de erradicar no D21, mas em relação à recorrência virológica, isso praticamente era insignificante. E quem usava menores doses de inibidores de calcineurina parece que também tinha maiores chances de ter a viremia erradicada no D21. Então, isso é algo para a gente também construir, né? E como monitorar essa resposta ao tratamento, tá? Com uma recomendação muito variada aqui, eu coloquei sempre do lado se tinha recomendação, ou seja, se tinha pelo menos algum grau de evidência, e a evidência maior que a gente tem é avalie semanalmente, né, o PCR de quem você está tratando, ok? Para você acompanhar esse decaimento viral. A avaliação no sangue total, apesar de muito sensível, não é capaz de predizer recorrência da doença, como a gente viu já naquele estudo. A ausência de detecção do DNA CMV no plasma é um dos maiores critérios de resposta clínica e prediz recorrência. A gente só tem um estudo, que é aquele estudo que eu mostrei, tá? Monitorar a função renal sempre para ajustar as doses se necessário. Como a gente faz essa estratégia de menor do que 30, é metade da dose, ou seja, é 2,5 mg por quilo de 12 em 12, e clearance acima de 30 é 5 mg por quilo de 12 em 12, a gente só se tiver realmente uma variação muito expressiva da função renal. A redução da dose somente é recomendada se houver uma piora significativa, pois lembrar que subdose pode levar à falência do tratamento, ou uma resistência. Isso tem uma evidência baixa, porque a gente ainda não tem nenhum estudo que conseguiu provar isso. É uma percepção clínica ainda, né? Uma opinião. A leucopenia, sempre que a gente tiver leucopenia, a gente pode usar agentes estimuladores de granulócito, né, de colônia de granulócito, para não reduzir a dose. Se houver intolerância clínica ao GAN ou ao Valgan, a gente pode usar o Foscarnet, vamos dizer que um paciente esteja tratando com Valgan, CMV doença, a gente pode fazer a transição para o GAN, e se ainda tiver uma intolerância clínica na forma de manifestação clínica ou laboratorial que inviabilize um ou outro, a gente pode usar o Foscarnet, mas isso tem um grau de evidência baixíssimo, porque quase a gente não tem esse tipo de situação clínica, né? Então, uma boa resposta clínica é uma queda da DNA-emia, né? E isso pode permitir você tratar de GAN, fazer uma transição do GAN venoso para o Valgan. Vamos dizer que seja um paciente
que está internado na carne pulmonar e a gente começou o GAN venoso. O paciente tinha sintomas muito leves e recupera e manifesta assim, uma resposta clínica muito rápida, com 3, 4, 5 dias. Se a gente tiver o Valgan, a gente poderia deshospitalizá-lo com a dose plena, né, que é a dose dobrada da dose profilática. Agora, uma boa resposta clínica sem queda da DNA-emia, você não deve fazer transição de drogas. Você deve sempre manter a droga em uso e observar. Essa é uma recomendação com um grau aí moderado de evidência. Como a gente mostrou, esse é aquele mesmo estudo que mostra uma boa correlação do DNA plasmático com o sangue total, embora, como a gente viu, né, o DNA de sangue total ele é mais sensível para predizer, né, pacientes que estão em tratamento, né, ele é mais sensível no início do tratamento, mas quem é mais específico para predizer persistência de doença no D21 ainda é o plasmático, tá? E as recomendações do tratamento. O tratamento antiviral ele deve ser mantido por no mínimo 2 semanas, até resolução dos sintomas clínicos da doença e clareamento do CMV plasmático, né? Abaixo de um limiar mínimo de detecção por mais de 1 semana, tá? No entanto, testes que são menos sensíveis, cujo limiar de detecção é acima de 1000, se recomenda que, após 2 testes positivos, é que você interrompa o tratamento. Então, vamos lá. A gente trata todo mundo por 15 dias e com 15 dias a gente vê o PCR. Se o PCR, que o da gente é esse teste mais específico aqui, cujo limiar de detecção é 200 unidades por ml. Se a gente estiver diante de um paciente que no 14º dia esteja com o PCR abaixo do limite inferior de detecção, a gente só prolonga por mais 1 semana o tratamento, e assim completa os 21 dias. No entanto, se a gente estivesse usando o outro, a gente teria que manter por 2 semanas e confirmar 2 testes abaixo do limiar de detecção. Situações que exigem um tempo mais prolongado de doença, e aí é X, fica a critério de cada serviço, são as doenças invasivas, as pneumonites, acometimento do sistema nervoso central ou de retina. A profilaxia secundária após o tratamento é extremamente questionável, assim como a monitorização do PCR. É a mesma coisa que você dizer, depois que eu tratei, eu tenho que voltar a fazer a profilaxia universal ou aquela de estratégia de tratamento preemptivo de ficar monitorando o PCR, isso é X, isso é extremamente questionável. O que a gente pode instituir é que a gente pode até estabelecer, obviamente, a profilaxia universal pós-tratamento ou a monitorização do PCR, né, da DNA-emia, para pacientes, obviamente, que tenham tido casos clínicos mais exuberantes, tá? E aqui eu coloquei só um quadro que tem no guideline falando de CMV resistente. Graças a Deus, nunca vivi isso na minha vida, não sei se alguns de vocês, Bruno, que talvez tenha tido experiências de transplantes mais graves, né, como é o caso do transplante de pulmão, a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, mas basicamente a gente suspeita de uma infecção quando o paciente precisa estar usando ganciclovir venoso por mais de 6 semanas com aquela DNA-emia que não baixa, tá? Ou uma falência de tratamento por mais de 2 semanas. O que é que ele chama de falência de tratamento? É aquele paciente que chegou com uma CMV doença e daquela doença ele não melhora. Seja a doença com sintomas mínimos, ou seja a doença com sintomas mais graves e invasivos de algum sistema. Então, isso é considerado uma resistência ao tratamento. Então, se recomenda, sempre que possível, avaliar a redução da terapia imunossupressora e, obviamente, se a doença for muito grave e gerar risco de vida, você pode transicionar para o foscarnet ou você utilizar a dose dobrada do ganciclovir venoso. Você já estava usando, otimiza a tua dose. Se você não tinha dose otimizada, por exemplo, se a gente estivesse usando 2,5 miligramas de 12 em 12, miligrama por quilo de 12 em 12, você dobra para 5. Se você já estiver usando 5, você dobra para 10, tá bem? E ele depois recomenda, obviamente, se você puder fazer testes genotípicos nesse teu CMV para identificar algum tipo de mutação,
Porque depender de se for uma mutação única ou se for uma mutação dupla, você tem estratégias aqui de você utilizar Foscarnet, ou quando você está diante dessa mutação dupla, até você utilizar do Cidofovir, que pode entrar coadjuvante ou totalmente substituindo a droga. Aí são situações bem mais difíceis de você tratar e que tem que avaliar caso a caso, certo? Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha para trazer. Eu não sei se Bruno quer fazer alguma consideração, outros colegas infectologistas, para que a gente possa pensar. Mas eu acho que aqui já tem um resumo, o guideline é imenso, são quase 40 páginas de guideline, que eu tentei resumir, porque senão ia ficar impraticável, né? Foi ótimo, Carol, parabéns. Eu acho que dá para a gente começar aí já pensando, o Bruno também me corrige aí, você é o ultra especialista, para a gente ver se inicia assim, algumas padronizações para definir o paciente, como é que a gente vai atuar exatamente nessas questões mais controversas, se vai fazer tratamento profilático, se vai fazer preventivo, para a gente tentar padronizar um pouco. O que vocês acham? A minha Posso fazer uma provocação entre vocês, especialistas no assunto? É ponto pacífico que D+, R-, a situação de alto risco é profilaxia nos primeiros 6 meses? Ou qual é a impressão? Isso é bem definido. Isso, mais uma vez, é uma tendência forte, vamos dizer assim, porque a gente também não tem, a gente tem no único estudo retrospectivo que a incidência de CMV doença é significativamente menor quando você tem a estratégia profilática nesse grupo D+, R-. Mas até nas coortes, você vê que as coortes são mistas, Alan. A gente não tem uma coorte única de transplante renal, nem que fosse só transplante renal, mesmo que seja de múltiplos órgãos, e só com D+, R-. Nós não temos essa coorte única. Sempre as coortes são... No segundo estudo, Carol, que me corrija se eu estiver errado, que você apresentou, não teve um desfecho primário, que era CMV no rim, e aí tinha diferença, e o desfecho secundário, que era realmente perda do enxerto, não houve diferença, e nessa coorte predominou a situação de risco intermediário, que era D+, R+. Então, nesse caso, a profilaxia não resultou em perda do enxerto, né? Ou não salvou, quer dizer. No desfecho duro, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Carol, eu só queria trazer outros pontos, assim, comparando a realidade de outros órgãos sólidos, né? Que, na verdade, o mismatch, né? D+, R-, ou D+, R+, induzido com ATG, no caso, em transplante torácico, aumenta muito a chance de rejeição e perda do enxerto no primeiro ano, né? E teve um estudo muito recente do pessoal lá de Alberta, inclusive, que foi publicado no American Journal of Transplantation 2 anos atrás, 1 ano e meio, que mostrou no transplante hepático, isso era muito legal, que os pacientes que eram D+, R-, né, mesmo com profilaxia, eles tinham maior índice de trombose de artéria hepática. Então, aparentemente, o CMV ele não é só uma doença viral, né? Não faz só uma síndrome viral. Aparentemente, tem uma imunomodulação importante e até um potencial trombogênico nesses pacientes, né? E foi, assim, muito interessante esse estudo. E talvez isso justifique... Tá me ouvindo bem? Estamos. É a minha internet? Talvez isso que justifique uma sobrevida teórica, né, menor do enxerto em pacientes com mismatch ou com carga viral descontrolada. Ô Bruno e Carol, no cardíaco, pelo que eu me lembro, né, resgatando aqui, a gente se preocupava muito com o CMV, principalmente por conta justamente de doença vascular do enxerto, né, que aumentava a chance de doença vascular do enxerto. Quando aqui da equipe de transplante aqui, quando teve aqui na Bahia, a gente só tinha terapia pré-emptiva, porque não tinha Valgam Ciclovir. E a experiência que tem hoje nos serviços de transplante torácico é a preventiva mesmo, com Valgam para todo mundo? O que vocês têm visto aí? D+, R-, HIT, é profilaxia universal, tá? Inquestionável. D+, R+, com indução com ATG, é profilaxia universal nas primeiras 12 semanas, seguida de
monitoramento preemptivo nas 12 semanas seguintes, e D-R+, aí com a TG, pode-se fazer profilaxia universal ou não, mas sem a TG, fica tranquilo, não precisa monitorizar. Outra dúvida, e o custo do Valgan Ciclovir hoje, já está sendo coberto? Olha, todos os serviços usam a mesma estratégia para conseguir o Valgan. O que é que a gente fez? Eu fiz um relatório quando o paciente recebeu alta, para ele apresentar o convênio, mostrando que, a partir do 15º dia, o paciente ia precisar utilizar ou a estratégia do Valgan, porque o nosso paciente era D+R-, ou ele teria que passar uma PIC. Eu pedi home care com ganciclovir venoso na dose profilática, que ele ia ter que usar por pelo menos 3 meses. É o mínimo, 3 a 6 meses. Entendeu? Então, quando você bota isso no papel, o custo é imenso, né? Ainda mais o fato do paciente ter que ficar exposto a um risco de ficar com a PIC esse tempo todo. Porque quem é que ia aguentar todo dia receber uma, né? E no sistema único, cara? A mesma regra? Não, no sistema único de saúde. É só ganciclovir, né? Não, no sistema único de saúde a gente usa a estratégia preemptiva. Lá no NANERI, preemptiva, né? Usa a estratégia preemptiva. A gente vai monitorando a partir do 15º dia PCR semanal. Qual o ponto de corte, cara, que vocês usam lá nessa Lá a gente utiliza, quem faz os exames para a gente é o LACEN. O LACEN ainda informa para a gente o valor na forma de cópias, tá? Para o ANANERI, a gente utiliza um ponto de corte de 5.000 cópias por ml para internar o paciente, se ele está sintomático. Se ele está sintomático, também para tratar. Se ele está assim, desculpa, falhou sua. Escutaram? Não, se ele está assintomático, PCR maior do que 5.000. Se ele está sintomático, mesmo que tenha menos do que 5.000 cópias, ele interna. Entendeu? Ok. E lembrando que lá a gente usa a estratégia de cópias, porque é assim que vem o laudo do LACEN. A recomendação de guideline não é de cópia, e sim de unidades por ml. No cardiopulmonar, o nosso laudo vem em unidades por ml. Ok? Ok. Então, a gente pode estabelecer aquela estratégia da maioria dos estudos. Acima de 3 log de 10 unidades por ml em pacientes de alto risco e acima de 3,5 log de 10 unidades por ml em pacientes de baixo risco. Baixo risco não, desculpa, risco intermediário. Certo. O que é que você acha, Bruno? Não, eu acho que isso de definir o ponto de corte, né, a gente vai ter que ir sentindo com o tempo, Carol. É pegar os pacientes que fizeram viremia com evidência de viremia, sabe, linfopenia, transaminite, ver mais ou menos aí, vai ficar alguma coisa entre 3 e 5 mil, né, que nem varia na maior parte dos centros. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode tirar um valor aleatório, vai ter que vir do nosso feeling aí durante o primeiro ano de construção do programa. Clarissa que tem uma experiência também lá no NANERI. O que é que você viu, Clary? Luquinhas, desculpa. Essa questão do ponto de corte é muito controversa, a gente realmente não chega num consenso, mas eu concordo com o que Bruno falou, cada centro vai pegando sua experiência e a gente vai avaliando aí qual o ponto de corte que a gente pode utilizar para poder fazer. Então, acho que esse período inicial que está começando os transplantes aí vai ser fundamental para a gente definir aí alguns parâmetros. Luquinhas perguntou alguma coisa. Eu queria, sobre essa questão do ponto de corte, que da última vez que eu li sobre esse assunto, eu vi que assim, o laboratório tal, quando dosa o PCR para o CMV, os 5.000 aqui é diferente dos 5.000 do outro laboratório, por mais que seja a mesma cópias por ml, né? Não existe uma normalização
que nem existe o RNI para tempo de protrombina, né? A gente não tem essa questão para quantificar o PCR-CMV e homogeneizar mundialmente esse valor. Então, assim, eu concordo quando o Bruno fala, para a gente sentir, conhecer o nosso perfil e determinar esse ponto depois. E quando eu conversei esse assunto também da última vez, existia uma tendência de aumentar esse nível do corte do CMV, ou seja, tolerar uns níveis um pouco mais altos, já que poderia existir uma redução espontânea, né? Sem necessidade do tratamento. Assim, o que vocês acham sobre essa questão? No caso, o Rich está aqui até na conversa, da gente até fazer um estudo, né? Botar um ponto de corte que a gente vai definir esse tratamento preemptivo e um outro ponto de corte mais baixo que a gente pode randomizar e ver como é que esses pacientes vão evoluir para definir esse ponto futuramente, né? Olha, Lucas, definir isso, eu acho que eu tornaria uma decisão bastante individual, sabe? Levando em consideração aí comorbidades do paciente, idade, como que estava esse enxerto pré-transplante, o risco dele, né, fazer dano de enxerto no pós-transplante imediato também, pensar em risco trombótico, né, outras coisas além da viremia. Mas a gente tem visto, assim, eu vi bastante no Fellow, alguns pacientes que faziam viremia de 4.000, aí 4.500, na verdade DNA EMIA, né, porque DNA não é cópia, e resolviam isso de forma espontânea, né, mas a gente tem que ver também as condições imunológicas, né, a gente é um centro que induz muito com ATG, né, e acho que isso traz um risco associado bastante grande do ponto de vista CMV. Lembrar que quando se usa ATG, a incidência acumulada média assim, de CMV, infecção ou doença, é em torno aí de 70%. Então, a gente vai Carol, viver aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu acho que a minha conexão está muito esquisita. Enfim, eu queria só dar uma provocação em relação ao terreno cinzento da profilaxia versus tratamento preemptivo do CMV, que é o cenário transplante renal D+, R+, comparando baixo risco, sem ATG, alto risco com ATG. A gente sabe que D+, R+, sem ATG, a reativação é muito baixa, é coisa aí perto de 15%, que seria um grupo que se beneficiaria, por exemplo, de um tratamento preemptivo, né? Faço dosagem e se faz uma viremia, eu trato depois. Mas acho que no cenário D+, R+, com ATG, que acaba sendo a prática prevista, não sei o que você prevê de imunossupressão, mas acho que é a tendência do Brasil, né? Que a gente não tem tanto acesso aos MABs chiques. Aí a gente vai acabar fazendo 3 meses, certo, Carol? D+, R+. Mas profilaxia 3 meses. Eu acho até, Bruno, que a depender do caso, D+, R+, que a gente, até que tenha usado ATG, a gente viu que o único estudo que comparou D+, R+, não tem diferença entre as duas estratégias. Tudo bem, que só tinha 5% dos pacientes usando ATG. Né, na população. É difícil, porque não existe uma população única, né? Sempre é misto. Sempre vão ter pacientes mistos e fica difícil a gente transpor os dados, né? Das prevalências, das incidências. Né? Mas quando